Eu queria alertar uma coisa para você. Primeiro, as religiões aprisionam, conhecimento liberta. Portanto, esta palestra, esta palavra, esta ministração não é apta para um religioso. Não é apta para uma pessoa religiosa. Você pode perguntar: Pedro Kelly, como é que eu identifico se eu sou ou não sou uma pessoa religiosa? Bom, se no decorrer da palestra alguma coisa, mesmo que eu não queira, com a minha delicadeza, com a minha educação, né, eu te ofenda, desde já eu te peço perdão, porque não vai em mim ânimo de ofender a ninguém, apenas de falar para você aquilo que eu compartilho, né, aqui na minha casa, que eu vivo na minha casa e que funciona. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou evoluindo, crescendo. Isso é uma espiral infinita. Então, eu não posso dizer para você que essa aqui é a última verdade e daqui do que eu estou falando não haverá mais. Não. Se eu disser isso aí, eu estou equivocado. Nos meus 65 viagens em torno do Sol, eu aprendi a colecionar incertezas, poderia dizer assim, porque vivi muitas mudanças. Portanto, isto é o que eu ensino, isto é o que eu pratico hoje e isto é o que funciona na minha vida, que me faz feliz, que me prospera, que me dá ânimo, que me mantém saudável fisicamente também. Então, vamos falar de dois seres, o ser espiritual e o ser humano. Tá bom? Por exemplo, eu quero fazer aqui uma comparação para que você possa mergulhar nesse assunto junto comigo. Um cachorro, uau, um cachorro morde, não é porque o cachorro é mau. O cachorro morde, verdade? Morde. Mas não é porque ele é mau. Por que ele morde? Porque essa é a sua natureza. Então precisamos compreender qual é a natureza das coisas. Por exemplo, um gato mia. Não é porque ele quis ser diferente do passarinho. Não, é porque o miar é parte da sua natureza. Se você vê uma laranjeira, você não vai encontrar um mamão. Por quê? Porque a laranjeira está suposta a gerar laranja. A laranjeira não estaria realizada se ela gerasse limões, abacates. Por quê? Porque tudo nesta vida tem um propósito e para este propósito foi criado. Estou entrando um pouquinho em filosofia, mas para que você entenda muito bem o que eu quero dizer aqui. Portanto, quando você vira um cachorro latir e um cachorro morder, não queira mal, é porque essa é a natureza dele. Eu também estou aprendendo isso. Então, se a pessoa chegar diante de um animal desse, de um cachorrinho, estimular esse cachorrinho em certos pontos, ele vai morder, ele vai latir, ele vai ficar talvez alegre, vai ficar talvez enfurecido, porque isso é para isso que ele foi feito, foi assim que ele foi criado. Então, o ser humano em todos nós, ele também age ou reage conforme a sua própria natureza. Agora, eu quero observar com você alguns detalhes a respeito desse assunto. Por exemplo, você possui a natureza espiritual também, certo? Claro, você possui a natureza humana e você possui a natureza espiritual. Mas tem um detalhe com relação à natureza espiritual que eu quero te lembrar, te recordar aqui, desse pequeno grande detalhe, né? Que está em Efésios capítulo 5, verso 14. Diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te explicará, te iluminará.
Então a palavra dorme nos lembra alguém dormindo, adormecido. A expressão dormir, adormecido, ela não significa desleixo, relaxamento, preguiça. Não. Significa que outro ser tomou o lugar dessas pessoas aqui, de Efésios. Então, eu quero te mostrar para te convencer e você mesmo se analisar, se autoanalisar, para ver se um outro ser não tomou o teu lugar. Porque estar adormecido significa que outro ser tomou o lugar na sua vida. Isso é como uma fila. Ontem eu estava fazendo um vídeo e eu comparei isso como uma fila. Você está na fila, fila para pegar o metrô, fila para pegar o ônibus, fila para pegar o táxi, fila para o mercado, fila para o banco, fila para o correio, para qualquer coisa. Se você está na fila, a fila anda e você não acompanha, a pessoa de trás vai passar à tua frente. Papou mosca. A gente falava quando eu era adolescente, lá no Rio de Janeiro, em Guadalupe. Papou mosca. Engoliu mosca. Perdeu a vez. Ou seja, uma outra pessoa tomou a sua frente. Passou a tua frente aí. Isso significa por quê? Isso foi assim por quê? Porque a pessoa estava dormindo na fila. Então, aqui quando Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque uma pessoa adormecida, ela está morta em vida. O ser humano nela está funcionando, mas o ser espiritual está adormecido. Ela precisa despertar aqui. Então, o segundo ponto. Normalmente, no mundo em que a gente vive, somente o ser humano é estimulado. Sim ou não? Se você para analisar o que eu estou dizendo, você vai me dar razão. No mundo que a gente vive, o ser humano tem muito estímulo em todo lugar que a gente anda. Para todo lado que a gente se vira, a gente vai encontrar estímulo voltado para o ser humano. Se nós temos esses dois seres, o ser espiritual e o ser humano, e somente o ser humano recebe 99% dos estímulos, o outro 1% que sobra não é suficiente para despertar o ser espiritual que está nessa pessoa. Te explico melhor. Por exemplo, todos nós estamos expostos nessa vida a uma porção de coisas, a uma porção de influências. Nós temos influências da mídia em geral, não só a mídia na televisão, me refiro à mídia na internet, no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas essas mídias aí conhecidas e nas outras também. Nós temos influência direta pela televisão, a TV aberta. Aqueles canais abertos, os canais a cabo também influenciam a gente, os filmes, as plataformas de streaming que publicam filmes e a gente vê, o cinema. O cinema é uma arma que você não imagina. O cinema tem o poder de dirigir o teu pensamento para o destino que aquele produtor que está lá por trás quer. E aí você pensa que o errado está certo. E sai do cinema aplaudindo o errado. Depois que você cresce e amadurece, você se dá conta, caramba, como eu era bobo. Por exemplo, falando de Pedro Kelly no cinema. Eu ia no cinema e via aqueles filmes de Forte Apache, Velho Oeste, e eu ficava pau da vida com os Apaches. Por quê? Porque eles pulavam um muro e davam flechada e tal, e não sei o quê. Depois que eu cresci, eu me dei conta, caramba, o pessoal estava invadindo a terra deles. Então o cinema tem poder de influenciar, de lavar a tua mente para o pensamento que o produtor quiser. Os acontecimentos do cotidiano, naturais, eles têm o poder de influenciar você. Não é verdade? Falando da mídia, por exemplo, né? Todo mundo vê futebol, vê filme, vê novela, vê sei lá o que, qualquer coisa. No intervalo é que está o lucro daquela empresa. Então, eles trabalham para fazer você comprar aquilo que você não precisa porque você não tem dinheiro para pagar aquilo. Mas você compra. Por quê? Porque a mídia influencia o ser humano. Aí o ser humano, o meu time... E ele mata, briga na rua por aquele time, por aquelas cores. O meu partido político, isso agora está na moda, né? O meu presidente, todo mundo quer ter o meu ex, a minha ex. Caramba, se é ex, já não é teu, cara.
Mas as pessoas querem ter até um ex para chamar de meu, para chamar de seu. Aí tem outros que falam, o meu pastor, aí tira foto, aqui está o meu pastor. Por quê? Porque a mídia e essas influências, elas fazem com que a pessoa humana, o ser humano, tenha necessidade de compor um grupo. E dessa maneira anulam o sentimento de liberdade total que deveria permear, habitar completamente a tua vida. Então, a pessoa que não faz parte daquele time, daquele partido político, daquela torcida por aquele presidente A ou B, daquele, sei lá, tudo, daquela religião, tal. Essa pessoa, ela se sente marginalizada, ela está à margem, ela está excluída daquele grupo. E humanamente foi colocado para todo mundo que você tem que participar de um grupo. Qual é a sua religião? Se você disser que não tem, você é quase um criminoso. Por quê? Porque todo mundo foi ensinado que tem que participar de uma determinada religião. Então, tudo isso que está por aí influencia o ser humano em todos nós. Agora, aí é que reside a dificuldade. Por quê? Porque o ser humano é o ser natural. E o ser natural, ele não combina, ele não vai na mesma corrente do ser espiritual. E é aí que reside o grande problema da maioria das pessoas. E a minha função é te esclarecer essas coisas. Vamos seguir. Então, assim como no início eu te falei, um cão, um cachorrinho, não decide agir como um cão, ele não decide, ele é um cão. Um ser humano reage naturalmente como um ser humano, desde que ele seja estimulado humanamente. Pronto. Ou seja, você não deve esperar nada diferente de um ser humano, porque o ser humano, ele vai reagir humanamente. Isso é uma coisa lógica, uma coisa simples de se entender, é uma coisa básica. Qualquer mentalidade, qualquer criança entende o que eu estou falando. Então esse é um dos vários motivos pelos quais eu digo que o sistema religioso não tem credibilidade. Por quê? Ou seja, exigir, incentivar os seus fiéis a buscarem justificação espiritual, utilizando o ser humano, é impossível. Simplesmente impossível. Então, a pessoa que está me acompanhando até aqui, nesses 20 minutos que a gente está falando, quase 20 minutos que eu estou falando aqui, já entendeu. Pô, peraí, o ser humano então não faz sentido? Claro que não faz sentido, porque ele quer exigir e incentivar que a pessoa busque diante de Deus uma justificação espiritual, mas para isso apresente o seu ser humano. Não combina. É como se você fosse na padaria agora de manhã e pagar ali com uma moeda brasileira, mas que não existe mais. Cruzados novos, por exemplo. Contos de réis. Eu faço coleção de cédula, de dinheiro, né? Do Brasil e de vários países também. Então eu tenho contos de réis, eu tenho cruzado novo, eu tenho uma porção de cédulas assim. Então é como se eu pegasse uma cédula dessa de 10, não sei quantos, contos de réis, 10 mil, sei lá. Aí vou na padaria, vou lá e falo para o padeiro, olha, eu quero comprar isso, aquilo outro. Ele vai olhar para mim e fala assim, eu acho que o senhor está um pouquinho atrasado. Por quê? Não, porque agora nem dinheiro se usa mais, agora é Pix. Agora ninguém pega mais nem em papel moeda nenhum. Entendeu? Eu acho que essa minha coleção vai me render um bom ganho aí, porque isso está se tornando uma relíquia. Então, quando a pessoa participa de um sistema religioso qualquer que seja ele, e busca uma justificação, busca um caminho, busca uma ajuda espiritual, apresentando sacrifícios humanos através do ser humano, posturas, proibições, todas essas coisas, essa pessoa comete um erro. Porém, essa pessoa não é capaz de discernir isso. Por quê? Porque ela acredita naquela liderança. E aquela liderança,
está naquele contexto que Jesus falou lá atrás. São cegos guiando outros cegos. E você já entendeu o motivo da cegueira, e é muito simples para você entender. Buscar justificação espiritual usando coisas materiais não vai funcionar. Bem, então, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, quero mostrar para você, diz assim: portanto, não desmaiamos, não desanimamos, na sua versão deve estar assim. Antes, ainda que este nosso ser exterior, humano, ser humano, exterior, vá se desgastando, o interior, ou seja, o espírito, a mente de Cristo, né? Não obstante, se renova dia após dia. Espera aí, tem que fazer uma pausa aqui. Não vou torcer o que está escrito. Você viu, o corpo humano vai se deteriorando e o ser espiritual vai se renovando. No início eu falei que eu não sou o dono da verdade, que eu estou em constante evolução, numa espiral de crescimento, de conhecimento e informação. E isso eu estou passando para você aqui toda semana, todo o tempo. E espero que você esteja crescendo junto comigo. Sim. Por quê que é crescendo? Porque o homem interior, ele vai se renovando dia após dia. Agora, se eu levar em consideração o meu ser humano, para eu poder ministrar para você aqui coisas que o ser espiritual, que vai se renovando dia após dia, recebe e entende e vai falando, se eu considerar o meu ser humano, eu vou me calar. Porque o meu ser humano, porque se corrompe dia após dia, vai se desgastando dia após dia, ele se envergonha daquilo que o meu ser espiritual tem para dizer para você. Por quê? Porque ele nem sempre me mostra com os olhos humanos aquilo que o ser espiritual acredita. O ser espiritual crê que sou próspero. O ser humano me mostra que nem sempre eu estou em prosperidade. Aliás, quinta-feira passada, eu ministrei um tema inédito chamado A Cura para a Escassez. Eu queria que você acessasse esse tema maravilhoso chamado A Cura para a Escassez. Ali eu ensinei como é que funciona, como é que se instala a escassez e como é que você se livra dela. Se eu fosse você, eu anotava aí. Anote aí, quinta-feira passada, A Cura para a Escassez. Vá lá e assista. É um tema curtinho, está sintetizado, muito bom, muito proveitoso para te ajudar a reinar em vida. Então aqui eu estou te dando uma base que o homem, eu tenho dois seres em mim, o ser espiritual e o ser humano, um deles se renova, o outro se corrompe. Isso é diariamente, independentemente de estar sol ou chuva, independentemente de ter ou não ter as coisas, independentemente de estar acordado ou estar dormindo. O ser espiritual se renova dia após dia e o ser humano se desgasta. Lembre-se que o ser humano está viciado nos desejos enganosos. Por isso ele se desgasta. Lembre-se que no ser humano está encerrado todo o pecado. Romanos capítulo 8, verso 3 diz que porque a lei era fraca, então Deus encerrou na carne, no ser humano, todo o pecado. Ou seja, no ser humano existem coisas ruins, mas você tem que ter cuidado com esse assunto, porque para você viver um dia bonito, você precisa do ser humano. Sim ou não? Para você dormir legal, uma noite de sono sem despertar de noite, que possa dormir e acordar feliz, você precisa do ser humano regulado. Né? Então não despreze o teu ser humano que te veste, porque isso aí é uma roupa que você está vestindo provisoriamente, mas é uma roupa que vai se desgastando. Cuide dele, dê banho nele, penteia ele, bota perfuminho nele, mas sempre se lembra de qual é a sua natureza. Um cachorro morde não por ser mau, ele morde porque essa é a sua natureza. A tua carne te trai
porque ela foi criada para ser assim. Convença-se disso. A tua carne tem desejos enganosos, que você sabe que são enganosos. Eu não vou aqui ficar falando da tua vida particular, teu escondidinho aí. Né? Porque você sabe que são enganosos. E eu estou te explicando de onde vem. Para quê? Para que você não se sinta culpado. Porque o vizinho do lado, o coleguinha do lado, também é a mesma coisa. Aqui, quem não tem dinga, tem mandinga. Já dizia um grande amigo meu. Entendeu? Então, para ter uma vida de reinado, lembre-se que aqui, em Romanos 5, muita gente não entende isso. Verso 17, diz uma coisa interessante. Olha, aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Ok? O dom da justiça, quer dizer, a justificação é pela fé. Recebi. Isso é um dom. Ok. E a abundância da graça? A abundância da graça é este ensino que eu te dou aqui. Porque a salvação espiritual você já tem. Independentemente de você estar ouvindo Pedro Kelly ou ouvindo o pastor da Assembleia de Deus. Religioso lá. Eu não sou religioso. Isso aqui não é uma religião. Portanto, salvo espiritualmente para sempre, você já está. Porque isso é um dom, o dom da justiça, da justificação. Inclui dizer que você já é salvo para sempre. Agora, a abundância da graça, que consta em Romanos 5,17, é o entendimento deste ensinamento que eu te dou. De graça. Aqui. Toda semana. Tá bom? E esse ensinamento, você compreendendo como está, ele te possibilita. Por que possibilita? Porque depende de você executar. Te possibilita reinar em vida. Se você compreende o que eu digo, se você começa a colocar em prática o que eu estou te dizendo, a tua vida vai entrar numa novidade de vida. Porque isso se chama abundância da graça. E uma vez eu ouvi uma explicação, achei interessante, quero repetir aqui. É como se você tivesse entrado num hotel de férias. E o hotel tem tudo, tem piscina. Você tem direito àquele quarto, você tem direito àquelas refeições, você tem direito a atendimento VIP, ok. E você fica só no lobby, sabe, o salão, o saguão do hotel. Fica só ali. Ali tem legal, barzinho, uma musiquinha, talvez um piano, nos melhores hotéis por aí e tal, ali, recepcionistas em 2 ou 3 idiomas para conforto de todos os hóspedes e lugares para você sentar, pedir um café, uma coisa, bater um papo, conversar, Wi-Fi, bacana, o saguão. Só que você tem direito à piscina, ao café da manhã, ao quarto, à cama, à ducha, à banheira, jacuzzi, tudo isso. Então, para você ter entrada a essa graça, você tem que compreender esse ensinamento, que é a abundância da graça. Então, qual é o ensinamento de hoje? Para você ter uma vida de reinado em vida, é necessário você dividir essas coisas. Essas duas coisas que eu estou te dizendo. Dividir o ser espiritual e do ser humano. Separá-los, ou melhor, identificar uma fronteira entre ambos. Tá bom? Como, Pedro Kelly? Buscando informação. Buscando conhecimento. Meu povo pereceu por falta de conhecimento. Lá em Osés está escrito isso. Então, as minhas palestras, eu não gosto de dizer minhas palestras, prefiro incluir você. As nossas palestras te dão a informação necessária para você resolver essa questão. Por exemplo, eu quero mostrar para você aqui agora em Hebreus capítulo 4, verso 12, uma coisa interessante. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que toda espada de 2 gumes. Penetra até dividir, separar, partir a alma e o espírito, juntas medulas, e discerne os pensamentos e as intenções da tua mente, do coração. Quando eu digo a palavra de Deus discerne, divide, separa, eu não estou falando da Bíblia inteira.
Eu estou falando do conhecimento que eu te dou aqui, do Evangelho da Graça, do Evangelho do nosso Jesus ressuscitado, revelado a Paulo. Então, esta palavra que eu ensino, ela tem o poder de penetrar e dividir alma e espírito. Alma é a vida humana, certo? Alma é o resultado de um espírito preso dentro de um corpo humano. Isso é alma. Então, essa palavra, ela divide isso aí. Ela te explica a ponto de dividir e situar todas as coisas. Então, quando você busca essa informação, quando você encontra esse conhecimento e você começa a entender o que eu estou te falando aí, essa palavra separa esses dois. Você agora não é mais como aquela pessoa que está ali, simples e comum, com os pensamentos simples e comuns de qualquer mortal. Você não é mortal, porque essa palavra já disse que você é o Espírito e o Espírito é eterno. Você já não é comum, você já não é qualquer pessoa. Você agora é um ser muito especial, porque agora você está de posse de um entendimento, de um conhecimento que nem todo mundo tem ainda. Agora você sabe que você não é esse ser humano aí que morde. Você é o Espírito que está vestido por ele. Que você está perfeito, que você está completo, que você está abençoado, que você está salvo para sempre, que você é mais que vencedor, mas que está vestido por um corpo que se desgasta dia após dia. Essa é a verdade. Essa é tudo. Então, conhecimento sem religiosidade, conhecimento sem misticismo. Não entre com misticismo aqui porque não funciona. Não entre com religiosidade aqui porque não funciona. Eu vejo abençoados muito queridos por aí, de que pregando a graça, mas o que eles estão fazendo é uma grande confusão, porque são místicos, ou seja, são religiosos ainda. Não estão na graça. Aleluia! Isso não é graça. Graça é conhecimento sem religiosidade. Graça é eu te explicar que você não precisa da minha oração. Graça é eu te ensinar que você ora por você. Isso é graça. Graça não é eu me reunir para fazer reunião de oração, nem se incentivar você a fazer o mesmo. Graça é eu dizer para você o que Jesus ensinou sobre oração. Se você não sabe, busque lá. Quando você quiser falar com Deus, se tranque no seu quartinho, fale baixinho, em oculto, que Ele te responderá. Não foi isso que o dono da parada falou? Foi. E por que os do sistema religioso fazem gritarias, reunião de oração? Porque são fariseus. Eles estão imitando as sinagogas judaicas, não a graça. Eles estão ainda na lei. Isso. A quem couber esse capacete aí que vista. Então, embora você esteja vestido por um ser humano, abençoado, você não está obrigado a ser dominado por ele. Você tem opção. Você não sabia não que você tem opção? Você pode escolher entre ambos seres. Se você quiser continuar dominado pelo ser humano, é um direito seu. E aí eu tenho que respeitar. Se você quiser melhorar a tua vida, você precisa entender que deve dominar a tua vida o ser espiritual. Porque é muito melhor, isso aí eu te dou testemunho. Então você tem opção. E você não vai ser condenado para o inferno por causa disso. Porque a religião ensinou para todo mundo que a gente veio aqui para passar por uma espécie de teste. Isso é mentira. Porque a salvação foi garantida para você antes de você vir a esta terra. Você é um espírito criado por Deus antes da fundação do mundo. Então, só não opta quem não sabe disso. Porque eu penso que a pessoa que começa a saber essas coisas, ela quer optar pelo espírito, pelo ser espiritual. Claro, uma roupa nova, uma roupa melhor, uma roupa que não se desgasta e uma roupa superior. E essa roupa está agora à sua disposição. Entendeu? Agora, para aqueles que querem também modificar sua vida material e financeira, eu preparei aqui uma dica de prosperidade para que você possa colocar em prática também
e entrar em novidade de vida na tua vida material e financeira. Preste atenção. Olá, abençoados e abençoadas. Sejam todos muito bem-vindos à Ministração de Prosperidade número 30. As demais estão publicadas em nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Visite e inscreva-se. Quero te fazer uma pergunta e te colocar a pensar. Você sabia que o simples ato de você chegar numa congregação e entregar ali o teu dinheiro não é fator preponderante para a prosperidade de ninguém? Não saia daí que eu quero te explicar esse assunto. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, o ato isolado de você chegar numa congregação que você participa e semear ali o teu dinheiro, né, chame como você chame essa atitude, não é fator preponderante para a tua prosperidade. Você sabia disso? Muita gente se engana, por quê? Porque pensa que chegando num lugar assim, entregando lá o seu dinheiro, esse dinheiro vai ser multiplicado pura e simplesmente. Não, eu não posso mentir para você, eu tenho que te falar a verdade. A prosperidade manifestada na vida de uma pessoa, ela aparece como resultado de uma série de atitudes. Não existe prosperidade manifestada na vida de ninguém sem que primeiro haja essas atitudes que eu vou te falar aqui. Por exemplo, eu quero te falar de um tripé. O tripé da prosperidade. Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro e viver o seu propósito de vida. E para essas três coisas se manifestarem, você precisa de sabedoria. Lembra o que Salomão pediu? Primeiro, eu quero sabedoria, Senhor. Para quê? Para eu poder governar. Porque com sabedoria você tem equilíbrio emocional, com sabedoria você tem equilíbrio financeiro, com sabedoria você compreende que deve desenvolver o seu propósito de vida. O equilíbrio emocional passa por você conhecer várias coisas que te explicam os vários momentos da sua vida. O equilíbrio financeiro, por exemplo, passa por aquele princípio de você jamais gastar mais do que aquilo que você ganha. Isso é saúde financeira, um equilíbrio financeiro começa aí. E viver o seu propósito de vida é aquilo que muita gente atropela. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem muitas coisas e são bons nas muitas coisas que fazem, mas por não se dedicarem especificamente ao seu propósito de vida, a prosperidade não é manifestada ali. Por quê? Porque não dão andamento naquilo que é o seu propósito de vida, porque fazem outras coisas, fazem uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. Então, eu gostaria de deixar para você um conselho de cuidado que vai fazer você crescer nisso. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo na tua vida que você deve proteger, guardar, a principal delas que você deve proteger é a tua mente, o teu coração, porque é daí que emana a vida. Entende? Porque quando você recebe e ouve uma orientação como essa, se você julga tudo que eu estou falando com essa mente isenta, com essa mente limpa, com essa mente sã, você vai absorver daí esses comunicados, essas sugestões e orientações que eu estou te dando aqui, vai colocá-las em prática e isso vai funcionar na sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, tem um conselho prático muito simples: aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Mas, uma vez mais eu te digo, não adianta você semear simplesmente no ministério que você congrega. Você tem que colocar em prática essas atitudes para que a prosperidade possa se manifestar na sua vida inteiramente, integralmente. Semear no ministério que te ensina, você deve fazer, sim, por agradecimento pelas informações que são dadas a você. Como este aqui, se esse é o ministério que te ensina, então a tua semente aqui é muito bem-vinda. Nesse momento eu vou pedir que apareça aqui o nosso código Pix para você enviar a tua semente aqui como agradecimento. Preste atenção, o fato de você simplesmente semear e ficar sentado no sofá não vai multiplicar a tua finança.
Você tem que pegar essas informações que eu te dou e colocá-las em prática para que você possa, então, prosperar, assim como eu prospero, assim como muita gente que eu conheço vive em prosperidade. Eu quero que você experimente isso, por isso eu te ensino isso. E semear aqui deve fazer por agradecimento, por reconhecimento de que aqui você ouve coisas tremendas, superiores, mas por serem tão simples, às vezes elas são deixadas em segundo plano por aqueles que ouvem e assistem. Eu te declaro prosperado em tudo, muito agradecido por me dar esses minutos de atenção, declaro você colocando em prática tudo isso e declaro a tua vida entrando numa fase de vitória em vitória. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Eu declaro você reinando em vida, declaro você em paz, declaro você praticando, colocando aí em prática tudo que foi falado aqui. Assista o tema de quinta-feira passada, porque esse tema promete fazer mudanças permanentes na vida de todo mundo. Declaro que funcione na vida de todos os abençoados e abençoadas, que todos estejam reinando em vida e em paz, vivendo uma vida de liberdade gloriosa, porque em Romanos capítulo 8 diz que a natureza geme, aguardando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E não pode haver liberdade se houver sistema religioso. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e então transforme a sua vida. Tchau, abençoados. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.